Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, hoje nós celebramos a memória desse grande santo da igreja chamado Santo Agostinho. Sim, hoje é memória de Santo Agostinho de Hipona, esse grande bispo da igreja, também doutor da igreja, que nos deixou um grande legado. Santo Agostinho, de fato, ele é um gigante da nossa igreja e merece que hoje, aqui na meditação do Evangelho, nós falemos alguma coisa sobre Santo Agostinho. Bom, quem foi Agostinho de Hipona? Bom, Santo Agostinho nasceu em 354 em Tagaste, na África. Foi criado na fé cristã, porém sem receber o batismo. Jovem ambicioso, estudante de brilhantes talentos e violentas paixões, logo perdeu a fé e a inocência. Persistiu em sua vida desregrada até os 32 anos. Estando em Milão como professor de retórica, ele nos relata que a fé de sua infância recobrara a posse de seu intelecto, mas que não podia ainda tomar a decisão de romper as correntes do mau hábito. Contudo, certo dia, tocado fundo em seu coração pelo relato de algumas conversões repentinas, ele exclama: levantam-se os ignorantes e arrebatam o céu. E nós, com todo o nosso saber insensato, nos revolvemos na carne e no sangue. Então retirou-se a um jardim, onde seguiu-se um longo e terrível conflito. De repente, uma voz muito jovem e terna dizia para ele: interrompe a sua luta, e com as seguintes palavras: toma e lê. E Agostinho acaba chegando à passagem que versava assim: comportemo-nos honestamente como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades nem de soluções, nada de contendas e nem de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. A batalha estava ganha. Ele recebe o batismo, voltou para casa e deu tudo aos pobres. Em Hipona, onde se fixou, foi consagrado bispo em 395. Por 35 anos, foi o centro da vida eclesiástica na África e o mais poderoso defensor da igreja contra a heresia, enquanto seus escritos têm sido aceitos por toda parte como uma das principais fontes de discurso devocional e especulação teológica. E ele falece no ano de 430. Meus irmãos, este é Agostinho de Hipona. Uma pessoa que nós lemos aqui o relato da vida dele, um breve relato, é claro, em que Agostinho, ele tinha paixões violentas. Agostinho era dado às paixões da carne. E quando ele vê a conversão dos ignorantes,
porque ele era um letrado, ele era um retórico, ele era alguém que tinha uma vida intelectual profunda. Santo Agostinho, olhando para isso, ele fica impressionado e ele diz: ora, os ignorantes arrebatam o céu e nós aqui com a nossa inteligência, nós estamos então vivendo na carne. Ele percebe dentro dele que algo precisaria mudar na vida dele. Então, ele faz o evidente, o óbvio, né? Ele se retira, ele se recolhe num jardim e lá no jardim ele ouve uma voz sutil. Aquela voz de Deus, meus irmãos, que muitas das vezes nós não damos importância. Aquela voz que está, né, se é bem verdade que o inimigo está com a sua voz o tempo todo em cima de nós, querendo nos arrastar para o pecado, o Espírito Santo, nosso anjo da guarda, está também ali o tempo todo dizendo para nós: toma e lê, toma e lê. É isso que acontece com Agostinho. Agostinho, que já tinha então dado voz e vez e ouvido aquele desejo da carne que consumia a sua vida. Ele que chegou a ter um filho fora do casamento, a Deodato, né? Agostinho que chegou a esse ponto e vivia uma vida dissoluta, desregrada. Ele ouve a voz de Deus e ele pega lá Romanos capítulo 13, de 13 a 14, como nós vimos aqui no relato dele, e a palavra era muito clara para ele. A partir desta palavra, a luta em Agostinho está cessada. Ele está totalmente agora imbuído. E é interessante quando o Santo Ambrósio, claro, aqui Santo Ambrósio de Milão, que era o bispo de Milão, quando Agostinho então em Roma, ele vai ouvindo as homilias de Santo Ambrósio, o coração de Agostinho vai queimando. O coração de Agostinho vai queimando. Então, quando ele é batizado por Santo Ambrósio, ali Santo Ambrósio diz como não poderia se converter o filho de tantas lágrimas, porque nós celebramos ontem Santa Mônica, que rezou mais de 20 anos pela conversão de seu filho. E Santo Agostinho, ele se torna não só um bom padre, mas ele já era um grande intelectual. Então ele usa todas as suas potencialidades a serviço do Evangelho. Ele combate a heresia da sua época, o maniqueísmo, que era muito forte, e ele defende com unhas e dentes a fé católica. Esse é Agostinho. Meus irmãos, Santo Agostinho, nós falamos aqui do século V, nós estamos falando do ano de 354 e ele morre no ano de 430, século V, então nós estamos falando de século IV e século V. Os escritos de Agostinho, ele ainda hoje são referência para nós na igreja. Ninguém melhor escreveu sobre, por exemplo, a graça. Por isso, Agostinho é o doutor da graça. Se Santo Tomás de Aquino é o doutor angélico e se São Boaventura é o doutor seráfico, Santo Agostinho, ele é o doutor da graça. E ele tem uma obra maravilhosa, um tratado sobre a graça em 2 volumes, maravilhoso. Santo Agostinho então nos deixa esse grande legado, como a graça agiu na vida dele, tornando ele um grande defensor e expoente da fé católica. E veja, então Santo Agostinho se torna esse homem prudente, esse homem que está vigiando o tempo todo, porque não sabe o dia e a hora que o Senhor virá. É isso que nos coloca o Evangelho de hoje, que nós precisamos ficar atentos, porque nós não sabemos a hora que voltará o nosso Senhor. Por isso nós temos que buscar a verdade. Jesus diz: procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, e aquele que procura, encontra. Então peçamos ao Senhor, irmãos, a graça, e hoje pela intercessão de Santo Agostinho, que nós também, convencidos pela verdade e convencidos pela sutileza do amor de Deus que nos persegue o tempo todo o amor de Deus está nos perseguindo, nos dizendo: toma e lê, toma e lê. Deus tem uma palavra para mim hoje,
Deus tem uma palavra para você hoje. Basta que a gente fique atento e que a gente ouça a voz do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.